E sejam bem-vindos a mais um episódio do IPMcast e hoje começando uma série super especial por aqui. Vamos visitar as nossas ex-alunas que já estão atuando no mercado com as suas clínicas e construindo as suas carreiras. Hoje estamos aqui na Fáxia, a clínica da nossa ex-aluna Stephanie e Nicole. Então vem comigo que a gente vai fazer um tour aqui pela clínica e obviamente conversar com elas para entender como que está aí o dia a dia já, construindo clínica, montando essa carreira maravilhosa. Tudo bem? Muito bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Bem, você? Olha só, não é brincadeira não, viu, pessoal? A clínica aqui, altíssimo padrão, já começaram com o pé direito e vamos fazer uma visita aqui rapidamente e depois eu quero bater um papo com elas. Então estamos aqui nesse episódio super especial, dando início a essa série onde nós vamos visitar as nossas ex-alunas, né, do coração. Stephanie é a aluna da nossa primeira turma e a Nicole da segunda turma, não é isso? E é uma honra para mim estar aqui porque a gente sempre fala isso para vocês, né? Nossa proposta de valor da pós é muito mais do que entregar um diploma, mas preparar de fato os nossos alunos para viverem da medicina, viverem daquilo que é a carreira que eles sonharam. Então a gente sabe o quanto que esse momento, essa jornada pós-formatura, pós-conclusão do curso, é desafiadora, mas muito importante começar bem, ter se preparado para isso. E a gente vai bater um papo aqui informal, quero ouvir de vocês como que tem sido essa jornada, né? Conta um pouco para mim como que foi ali, no dia que pegou o diploma, encarar o mercado. Eu imagino que deve dar um frio na barriga ali, encarar a realidade, mas como que tem sido essa jornada para vocês? Conta um pouquinho, vamos começar pela Stephanie aqui, ouvindo um pouco dessa trajetória até aqui. Eu acho que o IPM facilitou muito esse processo pelo fato de ter a opção de agendar e começar a atender os pacientes no consultório da pós-graduação, né? Então eu comecei ali, meus primeiros pacientes eu agendava durante o ambulatório e eu comecei a ter essa demanda. Depois da minha pós-graduação eu comecei a atender lá na clínica CM, da doutora Ana Carolina Maluf, e lá era muito interessante porque eu não tinha uma despesa financeira fixa mensal. Então eu tinha a oportunidade de levar os meus pacientes, atender e a gente trabalhava em regime de percentual. Então acaba que isso não me trazia uma cobrança com aquela responsabilidade ali, né, de montar toda uma estrutura, quando no início você ainda tá com a cartela de pacientes pequena, né, reduzida. A gente sabe que é difícil para todo mundo e com o passar do tempo, tem alunas da pós que me mandam mensagem, como que você fez, como que tem sido. Eu acho que é muito a forma que a gente atende o paciente e com o paciente formiguinha você vai ganhando a sua cartela, né, você vai conquistando. Então eu acho que ajudou muito por isso, assim, o fato de já ter atendido na pós, depois eu tive a oportunidade de atender num local que eu não tinha uma despesa fixa mensal, mas isso foi porta para depois ter o meu próprio local. E você, Nicole, como foi essa jornada até aqui? Eu gosto de falar que a minha história com o IPM, ela começou muito antes de eu entrar na IPM. O Pedro foi meu professor de radiologia na faculdade e foi antes de todo o processo dele com o acidente e tudo mais, a gente se conheceu, ele me deu aula e eu acho que o Pedro, eu tive afinidade assim de primeira com ele. E aí ele sempre falou, Nicole, eu vejo você sempre na dermato no futuro, confia que eu vou abrir uma pós. E aí foi assim que foi feito. Ele fez a turma, eu não podia entrar na primeira turma porque eu já tava terminando a faculdade. Participei da segunda turma e eu lembro que bem no início, assim que eu entrei, acho que na primeira semana, a gente teve um aulão, e você também estava, ensinando como que a gente deveria precificar o nosso horário. E aquilo lá entrou na minha mente de uma forma, eu cheguei em casa e eu falava assim pro meu marido, não, a minha hora vale tanto, então eu tenho que trabalhar tanto, então eu tenho que precificar de tal forma, porque eu nunca tive esse pensamento. Na minha cabeça era assim, eu vou dar um plantão, eu vou ganhar aqui, eu vou ganhar ali. E aí quando eu vi a possibilidade, o Pedro falou, Nicole, vem um dia, igual a doutora Stephanie, marca um horário, chama alguém, começa a entender as precificações e ver como é a vida adulta fora da faculdade. Porque o Pedro me falou assim, Nicole, você forma médica e é isso. Gestão, essa parte, a gente fica muito crua. E eu tive esse primeiro contato durante a pós, então eu acho que isso me preparou muito mais pro mundo que a gente vive hoje, que não tem nada a ver só com medicina. E que faz todo sentido, né? Eu acho que esse depoimento de vocês só reforça até para os nossos alunos que estão assistindo aí a importância de ter esse olhar amplo, né, para a carreira, porque a gente sabe que é indispensável a qualidade técnica do médico, isso não está em xeque. Ser um bom médico hoje, eu falo assim, isso não deve ser nem um diferencial, isso deve ser parte da obrigação da vocação médica, né? Você se
você se formar bem tecnicamente, você está sempre estudando, atualizando. Agora, é importante também ter essa consciência de que uma carreira de sucesso, ela vai ser construída com habilidades complementares, com essa consciência, né, de estratégia, de mercado, de que você precisa saber quanto que custa a sua hora para não se distrair nas decisões, e que muitas vezes a gente vê no mercado médicos super competentes, mas que não conseguem às vezes construir uma carreira sólida por não entenderem isso logo no início da jornada. Isso traz até uma vantagem competitiva para vocês, né? E aí, passando por essa jornada, chegaram aqui na Fáxia hoje, e olha só que legal a Stephanie falando que já começou a angariar os pacientes dela enquanto estava lá na pós, usando ali a clínica IPM para poder já atender os seus pacientes particulares. E eu lembro muito da Ana no início de carreira, o quanto que esse tijolinho por tijolinho, você entender que o seu primeiro paciente, ele pode ser a sementinha de muitos outros pacientes. Porque se ele fica satisfeito, ele volta, ele traz um segundo, um terceiro, e na hora que vê, a agenda está toda completa. Conta um pouco dessa união de vocês, que eu já vou até aqui fazer um jabá. IPM Pós também é hub de negócios, né? Porque assim, ó, duas colegas de pós agora trabalhando juntas, né? Sócias aqui num projeto. Conta um pouquinho dessa parceria de vocês, como que isso tem se dado e como tem sido trabalhar juntas também, né? Isso fortalece, eu acho, uma a outra, não tenho dúvida. Total. Assim, eu acho que é muito positivo. Eu e a Nicole, a gente se conheceu na pós, a gente não se conhecia antes. Depois da pós, eu tive a oportunidade de ficar como monitora. Sim. E aí a gente foi se aproximando mais nos ambulatórios, eu sempre auxiliava a Nicole nos procedimentos e a gente começou a construir uma relação ali. E eu acho que, principalmente na dermatologia, que a gente precisa investir muito em questão de estoque, de produto, né? Os custos são muito grandes e cada pessoa vai ter ali a sua realidade. Então a gente viu uma grande oportunidade em se unir e a gente divide tudo isso. Então, assim, facilita em todos os aspectos, né? A gente tem uma convivência maravilhosa e aí entre nós a gente já cria dinâmica, porque às vezes as pessoas perguntam, vocês dividem por período? Nem isso. À medida que as secretárias vão agendando os pacientes, elas só colocam na nossa agenda, às vezes acontece dela ter um paciente 2 horas e eu ter um paciente 4 horas e sempre deu tudo certo, a gente consegue ofertar muito mais tempo, né, de consultório e trabalhar juntas. Então, assim, para compra de produto, para tudo, isso é muito positivo. Eu acho que, além disso, né, vamos dividir toda essa sobrecarga, também tem o fato de você ter alguém ali para compartilhar, porque eu vejo que no mercado médico, na carreira médica, por mais que vocês construam vínculos e tudo, muitas vezes o médico se sente solitário, né? Sim. Assim, para quem que eu vou perguntar, para quem que eu vou ligar aqui? Eu que, quando a minha esposa é médico, convivi isso, então eu vejo o quanto você tem uma pessoa de confiança ali nessa jornada, te fortalece e isso, obviamente, vai te potencializar como médico, vai trazer resultados melhores. Então eu não tenho dúvida que isso também contribui, né, Nicole? Conta pra gente, assim, abrindo o jogo real. Dia 1, pegou o diploma ali, qual foi o seu maior medo quando você começou essa jornada, assim, foi pro mercado? O que você sentiu, assim, aquele frio na barriga? Eu pensei, e agora? Não tenho paciente. A realidade foi exatamente essa. Eu falei, gente, eu vou alugar um consultório, eu vou ter todos os custos fixos que ele vai ter e eu não vou ter paciente. Porque uma coisa é você tá lá na pós e, assim, tem uma enxurrada de gente pra te atender e sair dali e ver um marasmo e pensar, meu Deus, e agora? Literalmente, esse é o desespero, acho que número 1. Mas eu acho que ninguém cresce sozinho. Então, assim, quando eu e a Stephanie decidimos nos juntarmos, a gente sempre dividiu todas as dificuldades uma com a outra. A gente falava, amiga, não tem paciente. E de repente, amiga, tem muito paciente. Então, assim, é tudo muito dividido entre eu e ela. Eu falo que eu acho que depois do meu marido, ela é a pessoa que eu mais converso diariamente. Porque a gente sai do consultório e eu falo, amiga, você viu que tá faltando tal e tal coisa? Ela, sim, já providenciei. Então, eu acho que uma vem resgatando a outra desde o início. Então, assim, a gente não tinha marketing, então eu sou seu marketing. A gente se gravava, a gente se ajudava em tudo. E assim, isso gerando conteúdo vai claramente trazendo mais paciente, porque as pessoas vão te vendo no consultório, vão vendo seu dia a dia, sua rotina. E não é que a gente começou assim, uma equipe de marketing. Não, a gente começou a gente e o nosso iPhone. Perfeito, mas é assim que é bom. E um sonho. O maior desafio, eu acho que era esse mesmo, de ter paciente. E eu acho que as coisas vão acontecendo do que eu às vezes recebo até de demanda no direct. Eu tava comentando com as meninas em relação a alunos que entraram na pós-agora
agora, acabam descobrindo que a gente se formou lá e vem, e aí, como é que é? Eu tenho visto que você tá atendendo, como foi o seu início? Eu falo muito sobre isso. Eu acho que tem o lado muito positivo da internet, o boom, né, das pessoas terem acesso a muita informação, mas eu acho que às vezes as pessoas se focam muito nisso e acham assim, meu Deus, eu preciso investir em uma grande empresa de marketing, eu preciso investir tudo pra trabalhar a imagem. E eu acho assim que se você focar em ter um atendimento humanizado, em fazer o seu paciente se sentir único, em priorizar a experiência dele para que ele saia te recomendando, é muito mais sólido e duradouro do que a pessoa ir no Instagram achar que vai receber um atendimento X e chega lá, às vezes ela se frustra, não indica pra ninguém, então... Eu vou te falar, eu fico orgulhoso demais de ouvir isso aqui, sabe por quê, gente? Assim, eu tenho a oportunidade de conversar com médicos do Brasil inteiro, pessoas com muito tempo de carreira, pouco tempo de carreira, e esse nível de maturidade, assim, dá orgulho pra gente, porque de fato, o que você tá falando aqui é o que eu falo pra pessoas que às vezes estão ali investindo rios de dinheiro porque acham que a solução do problema é viralizar um vídeo no Instagram e tudo, e esquecem que não existe nada mais importante do que o seu paciente sair da sua consulta com o sentimento de que ele foi bem atendido, satisfeito, feliz, porque essa é a melhor propaganda para o médico, é ter um paciente satisfeito, é ter um paciente que se sente cuidado, bem atendido, porque além dele voltar, ele vai trazer com ele as pessoas que ele gosta, as pessoas com quem ele se importa. Então, assim, ver vocês já pensando assim, claro, não dispensando a importância das ferramentas, do Instagram, das tecnologias que estão aí para facilitar, mas sem abrir mão daquilo que é a essência, né, da medicina, que é o cuidado, uma boa relação médico-paciente, e isso, sem dúvida nenhuma, não só vai construir uma carreira de sucesso, mas duradoura, porque no final do dia eu falo, todo mundo, quando procura um médico, seja para fazer um botox ou um transplante de coração, ele quer se sentir cuidado, e ver vocês já com isso no DNA, né, na cultura de vocês, eu tenho certeza que vai ser o ingrediente de sucesso, e a gente só vai admirar essas carreiras aqui, cada dia brilhando mais. Conta pra mim um pouco, Stephanie, o quanto você ter praticado, né, agora da parte técnica, ter essa oportunidade de, com suporte, com os preceptores, com toda uma equipe te dando um apoio ali, foi importante para você se sentir segura na hora que o seu paciente sentou aqui na sua maca dentro do seu consultório, porque eu acho que esse é um outro grande dilema, né? Agora eu tô sozinho dentro do meu consultório, eu e meu paciente aqui, eu tenho que dar conta do recado. A gente acredita que quanto mais prática, mais segurança você tem. Eu acho que essa segurança pro paciente também é um ingrediente do sucesso, né? Com certeza, eu acho que é imprescindível. Assim, até hoje a gente recebeu um representante de uma marca e ele estava tentando, né, falar de um novo produto que associa o bioestimulador com o preenchedor, e a gente falou, olha, durante a minha formação eu não tive contato com esse produto, então se você não me oferecer um workshop, eu não vou ter segurança de aplicar isso no meu paciente, porque é um produto que eu não conheço e isso é imprescindível. E a Pós trouxe muito isso, né? A gente treinava muito, claro que tudo assistido por profissionais já experientes na área, e eles traziam muito aquela segurança, igual quando eu agendava meus pacientes no ambulatório, eles falavam, olha, qualquer coisa que acontecer em relação à intercorrência, né, claro que a gente faz tudo para que não ocorra, mas ninguém tá livre disso, isento disso. Então, assim, saber que você podia atender seu paciente ali dentro, qualquer coisa que acontecesse, você tinha a quem recorrer, foi imprescindível. Eu acho que isso traz muito mais segurança para que a gente consiga atender depois sozinho. Vez ou outra a gente ainda manda mensagem, né, ainda discute com os professores da pós, recebe foto de um paciente que já vem mais direcionado para algum procedimento, fala, e aí? E a gente recebe um suporte super legal deles, assim, no pós, mesmo já saindo da pós, eles sempre prestam toda a assistência. Eu acho que isso muda muito. Perfeito, eu acho isso incrível, né? Para quem está assistindo e não sabe, além dos alunos, né, terem um volume de prática ali durante o seu período de formação, quando eles agendam o paciente particular também dentro da clínica IPM, eles têm todo o respaldo ali. Então, se eles têm alguma dúvida, se acontece alguma intercorrência, mesmo que seja o paciente particular, toda a equipe técnica da pós está ali para dar um suporte, e eu acho isso fundamental, porque, querendo ou não, o medo é um dos maiores inimigos nossos em tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Muitas vezes ele paralisa ou ele nos convence que a gente não é capaz, sendo que somos capazes, a gente está preparado para aquilo. Então, quanto mais a gente vai lapidando isso, criando, né, essa consciência de que tem habilidade, tem segurança, isso faz com que não só a gente tenha confiança para fazer
fazer, mas entregue também um atendimento e realize aquele procedimento com mais segurança, né? Muitas vezes o medo traz ansiedade, a gente acaba errando coisas que a gente não precisaria errar. Para você, essa questão da prática foi um peso, né, na hora da decisão, na hora da escolha? O que te fez escolher a pós lá atrás? Fez sentido hoje para você? Aquilo que você imaginava encontrar na pós ao longo da sua formação, você entende que foram os pontos que de fato fizeram sentido para que você hoje estivesse atuando no seu consultório? Sim, eu acho que o maior diferencial da pós, assim, eu acho que é o ponto mais alto, é a gente ter a possibilidade de frequentar todos os dias. Se você quiser ir lá durante uma semana, todos os dias, 2 períodos ao dia, você consegue. Você consegue ir no ambulatório de tricologia, cirurgia, da estética. Então, assim, esse pra mim foi o meu maior diferencial, porque eu aprendo na prática. Eu acho que eu sou o melhor fazendo. Então, eu tinha sempre o respaldo de ter uma professora do meu lado e falar, esse ponto do Botox tá errado, Nicole. Por que tá errado? E ter ali uma aula de anatomia, ter uma aula de como fazer a toxina, de como diluir os produtos. Isso pra mim fez total diferença, porque eu não saí de lá com medo de chegar aqui e não saber diluir um Botox, que é o básico. O Pedro um dia me falou, Nicole, Botox todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe fazer. Sim, mas quando você tá sozinha, bate um desespero, mas você já fez tanto ali na pós, com tanta gente te olhando, que você chega lá e faz, é automático, é automático. E eu acho que esse foi o meu diferencial. Muita gente me mandou mensagem perguntando por que escolher a pós. E eu sempre falei que a pós é porque eu tinha a prática. Porque se eu não tivesse a prática, ficasse só na aula teórica, eu acho que meu aprendizado seria completamente semana, né? Completamente diferente. E o volume de paciente que a pós também tem, né? Perfeito. Não, isso é muito importante, né? A gente entende o quanto que essa formação prática ela é relevante, porque de fato a teoria é muito importante, a você aprender ali nos livros, aprender nos estudos, mas converter todo esse aprendizado teórico em prática é o que traz essa segurança. Um conselho para os seus colegas que estão lá no período de pós-graduação, que é os que mandam mensagem aí para vocês, como é que tá sendo e tudo, o que vocês trazem? Não só para os colegas, mas para quem tem essa dúvida, né? Assim, o que você daria de conselho para esse dia 1 pós-conclusão da pós-graduação? O que você traz de orientação, ou de vivência, ou de insight daquilo que você viveu, você já compartilhou aqui, mas uma dica que você daria para esse colega que está lá na pós ainda? Eu acho que durante a formação, né, durante o período da pós-graduação, invista todo o seu tempo em estudo, em prática, em teoria, e no dia que você formar e acabou, só confie em você mesmo, você foi muito bem preparado. Eu acho que na carreira médica, a gente sempre acha que nunca é o suficiente. A gente sempre quer fazer um curso a mais, a gente quer sempre assistir alguma coisa a mais, quer sempre treinar mais, e eu acho que falta um pouco de segurança pra gente, mas assim, confia, sabe? A gente foi muito bem preparado, e fazendo tudo aquilo que a gente estudou, você vai conseguir entregar um atendimento de qualidade, principalmente se você focar no seu paciente, ouvir a queixa dele, não falar o que você acha que ele precisa, mas juntar com as expectativas dele ali, e com certeza vai dar tudo certo, um passo de cada vez. Perfeito. E você, Nicole? Eu acho que eu daria 3 dicas. A primeira é frequentar a pós nos ambulatórios. Esse é o principal. Eu acho que lá te prepara melhor do que qualquer outro curso que você pague por fora. O segundo é vá com medo mesmo. Assim, formou, aluga seu consultório, mete a cara e vai. E o terceiro, eu acredito muito que você tem que se cercar de pessoas que você almeja estar. Então, assim, eu segui a Ana Haas porque é uma pessoa que eu me inspiro. Então, assim, eu quero estar ali, eu quero ter uma clínica tão boa quanto, então, são pessoas que eu gosto de seguir, de consumir. Então, eu investiria de andar rodeada de pessoas aonde eu quero estar. Então, assim, eu gosto muito de estar com a Stephanie, porque eu acho que ela é bem alinhada comigo em relação a isso. Eu acho que a gente vai longe ainda. Mas eu acho que é isso, também confiar nas pessoas e ouvir muito o que o outro tem pra te ensinar. A Stephanie formou 6 meses antes. E eu acreditei muito nos ensinamentos que ela já tinha, na vivência que ela já tinha pra frente. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Resumindo, então, para você que ainda está na pós-graduação, sem moleza, façam procedimentos até dar calo na mão, aproveitem bastante esse tempo aí, porque é precioso. E depois confia. Quanto mais aprendizado, quanto mais prática, isso vai te ajudar quando você encarar seu paciente ali dentro do seu consultório. E segundo, vai com tudo, não tenha medo, não fique paralisado. A gente nunca vai ter todas as respostas, e eu posso falar de quem é dono de clínica também, e uma clínica que para muitos é uma referência, e nós continuamos empreendendo com frio na barriga. Eu falo assim, olha, se preocupe quando você perder o frio na barriga, porque provavelmente você vai estar num lugar de comodidade, num lugar de muita segurança, e isso quer dizer que você está parado em um lugar comum. Então, para todos nós, a gente continua vivendo os seus desafios, as suas inseguranças, os seus frios na barriga, mas fazendo o que precisa ser feito
todos os dias. No IPM Cast nós temos um momento, um quadro de muita emoção, né, Bárbara? Sim. E não seria diferente nessa visita aqui. Por quê? Porque lá nós pedimos para que cada convidado, e aqui eu estou como convidado, né, na clínica de vocês, mas eu não vou abrir mão de fazer essa pergunta, para que vocês mandem uma mensagem para Stephanie de daqui 10 anos e para Nicole de daqui 10 anos. O que vocês gostariam de dizer e de ouvir quando vocês estiverem assistindo esse podcast que vai estar lá no YouTube daqui 10 anos, olhando para trás, para a trajetória de vocês, qual mensagem você gostaria de deixar para você de daqui 10 anos, Stephanie? Tá, eu quero dizer que deu tudo certo, que você sabe. Paulo Neto, você falou, é o quadro da emoção. É o né? quadro da emoção. Imagina. Até eu já chorei nesse quadro. Eu quero dizer que deu tudo certo, que valeu a pena você acreditar e investir em você. Procurar fazer o seu melhor sempre, porque quando não existem atalhos, a gente sempre conquista o que está predestinado. Então, tudo que é nosso vai encontrar uma forma de chegar até nós. Faça o seu melhor e deu tudo certo. Deu fofinha. Parabéns. 10 anos são muitos anos, né? Eu nem sei se eu tô preparada. Haja colágeno. Eu acho que, primeiro, eu quero agradecer muito, acho que a mim mesma, assim, de não ter desistido. É uma caminhada que não é fácil, tem dias e dias, tem dias que eu acordo e penso, vai dar certo, e tem dias que a gente pensa em desistir porque é o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não é aquele que vai me trazer felicidade ao longo dos anos. Então, foram 10 anos até aqui. Parabéns, você conseguiu. E você realmente se tornou médica, que sempre foi seu sonho. Mas, além disso, você é uma profissional que você se orgulha de ser. Então, eu gostaria de ser sua paciente, digamos assim. Então é isso, parabéns. Parabéns, meninas. Quero agradecer por nos receber aqui. Quero dizer que para nós da IPM é um orgulho ver vocês já construindo a carreira de vocês. Me sinto muito honrado de estar aqui nessa mesa, muito orgulhoso mesmo. Tenho certeza que vocês estão só começando uma jornada de muito sucesso. Eu espero ver vocês cada dia mais longe, sendo reconhecidas e celebradas, não só em Goiânia, mas em todo o Brasil. E para nós é um orgulho fazer parte dessa trajetória. Continuem contando conosco, tá? E eu tenho certeza que teremos a oportunidade de gravar, seja podcast, seja qualquer outra coisa. Eu espero até, quem sabe, um documentário, né, contando essa trajetória daqui 10 anos, né? A gente pega aqui esse cortezinho, porque realmente pra gente é o que nos recompensa. Por isso que nós temos investido tanto naquilo que a gente acredita, porque mais do que uma pós-graduação, mais do que um negócio, mais do que uma escola, pra gente, de fato, o nosso propósito é construir um mercado diferente, é formar médicos de forma especial, cada dia entregando mais e gerando mais valor para vocês e principalmente para os pacientes que serão atendidos por vocês. Muito obrigado mais uma vez por nos receber e muito obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio do IPM Cast. Te vejo no próximo. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.